e quero estar trazendo para vocês uma pergunta com a resposta, tá? A pergunta e a resposta, porque eu sempre brinco que pergunta eu sei todas, só não sei a resposta. Mas tá bom, que o Eterno Todo-Poderoso possa nos abençoar, abrir a nossa mente, usar-me para falar contigo e abençoar você para que possa estar ouvindo e entendendo, descobrindo qual é a vontade do Todo-Poderoso para a nossa vida, né? Para que possamos viver, que o Eterno possa ser conosco, em nome de Jesus, amém. Então, o título desse vídeo é: quem ajudou Pedro a passar por uma porteira? Quem ajudou Pedro a passar por uma porteira? Você sabe? Quem ajudou Pedro a passar por uma porteira? Será que Pedro estava com problema, não conseguia passar, abrir a porteira? Hã? Você vai ver isso no Evangelho de João, no capítulo 18, versículo 16 e 17. Enquanto Pedro ficava da parte de fora, à porta, saiu então outro discípulo que era conhecido do sumo sacerdote e falou à porteira. Esse discípulo chegou e falou à porteira. A porteira tinha ouvido para ouvir, tá? E levou Pedro para dentro. Então a porteira que tinha ouvido perguntou, ela tinha boca também, tá? Ela perguntou para Pedro: não és também um dos discípulos deste homem de Jesus? Pedro respondeu que não. Apesar de Pedro negar Jesus, isso também já estava nos projetos, claro, né? Ele continuou seguindo Jesus, mesmo de longe. E os outros? Os outros apóstolos? O que aconteceu com os outros? Jesus havia dito que, ferindo o pastor, as ovelhas saíam fora, né? Mas Pedro não fez isso. Pedro foi a única ovelha que, de longe, continuou seguindo Jesus. Você fala para mim, mas e o outro que estava com ele? A Bíblia chama de discípulo. Discípulo que Jesus amava. E o único discípulo que a Bíblia diz que Jesus amava, você vai encontrar em João 11, tá? Era Lázaro. Era o único discípulo que Jesus amava. Discípulo não é apóstolo. Apóstolo também foi discípulo. Discípulo significa aluno. E apóstolo vai além de aluno, tá? Então, Pedro continuou. Pedro era uma pessoa que tinha compromisso com o líder. Embora ele tinha dito para Jesus que estava pronto para morrer. Até, enfim, todos disseram, né? Todos disseram que estava pronto para morrer com Jesus, né? Todos disseram a mesma coisa. Só que todos fugiram. Só Pedro que ficou seguindo de longe. Meu amigo, minha amiga, um homem comum. Pedro era um homem comum. Era homem. Ele não era um homem ainda cheio do Espírito Santo. Vale lembrar que Pedro foi cheio do Espírito Santo no dia do Pentecostes, Atos 2. Até então, Pedro, ele tinha o Espírito Santo até, mas ele não era cheio do Espírito Santo. Então, Pedro era um homem comum e ele negou Jesus porque ele era um homem que tinha medo, um homem comum. Talvez como você, como eu. Nós podemos ser espiritual. E quando nós formos espirituais, homens espirituais, nós defendemos a nossa fé, se preciso for, até a morte. Tá? Na vida é assim, não julgue
ser o manda-chuva. Você só pode ser o tal dentro do seu território. Pode ser que Pedro tenha levado este discípulo até Jesus, mas agora era ele que os guiava. Então, assim, meu amigo, às vezes, dentro da sua igreja, da sua empresa, você consegue levar um amigo seu, ao seu chefe, ao seu pastor, para dentro da empresa, mostrar alguma coisa. Mas quando você vai na empresa dele, é ele que manda lá. No caso, esse discípulo que estava levando Pedro, ele tinha conhecimento com os judeus. Ele tinha bons conhecimentos com o sumo sacerdote. Ele tinha bom relacionamento com as pessoas dali, né? Por isso é que ele conseguiu chegar até a porteira, que ele era bastante conhecido das pessoas, e conseguiu levar Pedro para dentro. Mas ao passar, ali a porteira já conheceu Pedro. Sabe por quê? Porque as pessoas que seguem Jesus, elas são conhecidas. Ela tem assim um ar, né? Então já é conhecido. Como eu disse, você conhece a sua cidade, você anda pelas ruas, né? Mas se te soltar na selva, você fica perdido. Agora você pega um matuto lá, você solta ele na cidade, ele fica perdido. Mas lá no mato, é ele que comanda tudo. Se você for lá ele vai guiar você. Quantas pessoas vai para esses lugares de trilha aí, e tem aquelas pessoas que chama guia, que leva elas que conhece o lugar. E quando você chega na cidade, você procura aquelas pessoas que ficam na beira da rua, na beira da pista. Procura elas para poder te levar no lugar que você não conhece. Hoje nós temos GPS, né? GPS ajuda muito. Lá no mato o GPS não funciona, tá? Mas na cidade o GPS hoje já funciona. Então você já não precisa muito dos guias hoje com o GPS, tá? Então aqui está a prova, meu amigo, minha amiga, que nós precisamos um do outro, tá? Em tudo nós precisamos um do outro. Pedro, nesse caso, ele precisou de ajuda para passar por uma porteira, certo? Então nós também muitas vezes precisamos de ajuda para passar em algum lugar. Para chegar em algum lugar, nós precisamos de ajuda. E eu preciso da sua. Deixa seu joinha. Não vai te custar nada se você puder me fazer o favor de se inscrever. Eu agradeço, tá bom? Deus abençoe você. Deus abençoe nós. Fica na paz. Eu nunca vi um escolhido sem resposta, porque em tudo Deus lhe mostra uma solução. Até nas cinzas ele clama e Deus atende, lhe protege, lhe defende com as suas forças.